A morte do coadjutor. Foi no 6º dia do nosso cativeiro que utilizei pela última vez a fresta, e nesta ocasião achava-me sozinho. Em lugar de se agarrar a mim e de tentar desalojar-me da fenda, o cura voltara para a despensa. Fui assaltado por um súbito pressentimento. Regressei rapidamente e em silêncio à despensa. Na escuridão, ouvi-o a beber. Tateei, às escuras, e os meus dedos apalparam uma garrafa de Borgonha. Lutamos durante alguns minutos. A garrafa caiu no chão e partiu-se, desisti e levantei-me. Arquejávamos, ameaçando-nos mutuamente. Por fim, interpus-me entre ele e a comida, e informei-o da minha determinação de fazer respeitar uma disciplina daí em diante. Dividi a comida da despensa em rações, de modo a durar 10 dias. Não o deixaria comer mais nesse dia. De tarde, ele fez um débil esforço para alcançar a comida. Eu estivera a dormitar, mas acordei imediatamente. Ficamos sentados frente a frente durante o resto do dia e toda a noite. Eu sentia-me cansado mas resoluto, enquanto ele chorava e se lamentava de uma fome imediata. Sei que foi uma noite e um dia, mas pareceu-me um tempo interminável. Deste modo, a nossa profunda incompatibilidade redundou por fim em conflito aberto. Durante 2 longos dias discutíamos em voz baixa. Por vezes, furioso, bati-lhe e dei-lhe pontapés, outras, adulei-o e tentei persuadi-lo, e de uma vez tentei seduzi-lo com a última garrafa de Borgonha, pois, como havia uma bomba, poderia conseguir água. Mas nem a força nem a delicadeza triunfarão. Na realidade, ele achava-se muito longe da razão. Não desistiria de lutar pela comida nem da sua barulhenta tagarelice. Não observaria as precauções mais elementares para que o nosso cativeiro fosse suportável. Comecei a compreender gradualmente a sua insanidade, a aperceber-me de que o meu único companheiro nesta escuridão cerrada e doentia era um louco. Lembrou-me confusamente de que delirei por vezes. Sempre que dormia tinha sonhos estranhos e horrendos. Parece um paradoxo, mas julgo que a fraqueza e a insanidade mental do cura foram um aviso para mim, fortaleceram-me e permitiram-me continuar são. No 8º dia deixou de murmurar e começou a falar em voz alta, e a única coisa que eu podia fazer era moderar as suas dissertações. É justo, meu Deus, dizia, repetidas vezes. É justo que o castigo recaia sobre mim e sobre os meus. Nós pecamos, não cumprimos o nosso dever. Havia pobreza, sofrimento, os pobres eram calcados sobre o pó, e eu defendi a minha paz. Preguei tolices agradáveis, meu Deus, que tolices! Quando deveria erguer-me, ainda que isso me custasse a vida, e ter gritado que se arrependessem. Opressores dos pobres e dos necessitados. A oficina de Deus. Voltou de súbito ao tema da comida que eu lhe tinha recusado. Rezou, implorou, chorou e acabou por proferir ameaças. Começou a altear a voz, roguei-lhe que não o fizesse. Descobriu-me um ponto fraco, ameaçou gritar e atrair os marcianos. Esta ameaça assustou-me durante algum tempo. Mas qualquer concessão teria diminuído substancialmente as nossas chances de sobrevivência. Desafiei-o, embora não tivesse a certeza de que não cumpriria a sua ameaça. De qualquer modo, não o fez nesse dia. Falou durante a maior parte do 8º dia e do 9º ameaças, súplicas, de mistura com uma torrente de arrependimentos, vãos e semiloucos, pelas vergonhosas faltas que cometerá ao serviço de Deus, de tal modo que tive pena dele. Em seguida, dormiu durante algum tempo e recomeçou com as forças renovadas, tão alto que fui obrigado a fazer com que se calasse. Cale-se! Implorei. Ele estivera sentado perto da caldeira, mas ergueu-se ao ouvir-me. Calei-me durante tempo demasiado, exclamou, num tom que deve ter atingido o máximo, e agora tenho de pedir perdão à minha testemunha. Maldita seja esta cidade infiel. Malditos! 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 Malditos sejam os habitantes da terra, por causa das outras vozes da trombeta. Cale-se, gritei, levantando-me apavorado ao pensar que os marcianos nos podiam ouvir. Por amor de Deus, não, gritou-me ele, tão alto quanto pôde, erguendo-se completamente e abrindo os braços. Eu ouço a palavra de Deus. Em 3 passadas, alcançou a porta da cozinha. Tenho de pedir perdão à minha testemunha. Vou. Já foi por demais adiado. Libertou-se da minha mão e tateou o cutelo de carne que estava pendurado. Segui-o imediatamente. O medo enfurecera-me. Alcancei-o antes que atravessasse metade da cozinha. Com uma última parcela de humanidade, peguei o cutelo pela lâmina e bati-lhe com o cabo.
Caiu de cabeça para baixo e ficou estendido no chão. Tropecei no corpo, arquejante. Continuou imóvel. De súbito, ouvi um ruído proveniente do exterior, de cal a escorregar e a ser esmagada, e a abertura triangular da parede escureceu. Olhei para cima e divisei a parte de baixo de uma manipuladora aproximando-se lentamente do buraco. Um dos membros de preensão zigue-zagueou através dos destroços, surgiu outro membro, abrindo caminho por entre as vigas derrubadas. Fiquei petrificado, atônito. Divisei em seguida, através de uma espécie de chapa de vidro, junto ao corpo, o rosto, se assim o podemos chamar, e os grandes olhos escuros de um marciano, espreitando, depois, um tentáculo, como que uma comprida serpente metálica, abriu caminho vagarosamente através do buraco. Voltei para trás, penosamente, tropecei no cura e parei à porta da copa. O tentáculo achava-se agora a 2 metros ou mais dentro da sala, torcia-se e girava, com movimentos súbitos e singulares, de um lado para o outro. Durante alguns momentos, assisti petrificado à marcha lenta e espasmódica do tentáculo. Em seguida, soltando um grito fraco e rouco, fiz um esforço para atravessar a copa. Tremia violentamente, mal conseguia endireitar-me. Abri a porta da carvoeira e mergulhei na escuridão, com o olhar fixo no vão da porta da cozinha, na penumbra, de ouvido atento. Teria sido visto pelo marciano. Que estaria ele a fazer agora? Então, tornei a ouvir o fraco tinido metálico. Imaginei-o a abrir caminho, lentamente, através da cozinha. Já o ouvia mais perto, talvez na copa. Pensei que o seu comprimento não devia chegar para que me alcançasse. Rezei. Passou, raspando levemente na porta da carvoeira. Seguiu-se um período de expectativa quase intolerável, ouvi-o, em seguida, a remexer no trinco. Tinha encontrado a porta. Os marcianos sabiam o que eram portas. Manobrou a lingueta durante cerca de 1 minuto e a porta abriu-se, por fim. Por causa do escuro, mal conseguia ver aquilo mais parecido com a tromba de um elefante do que com qualquer outra coisa, ondulando na minha direção, tateando e examinando a parede, pedaços de carvão, madeira e teto. Era como que uma minhoca negra agitando a cabeça cega de um lado para o outro. Em certo momento chegou a roçar o tacão da minha bota. Durante alguns instantes, não ouvi os ruídos do tentáculo. Parecia que se tinha retirado. Neste momento, prendeu qualquer coisa com um clique abrupto, pensei que fosse eu. E pareceu sair de novo da carvoeira. Só sosseguei 1 minuto depois. Aparentemente, levara um pedaço de carvão para examinar. Aproveitei a oportunidade para mudar ligeiramente de posição, pois sentia-me comprimido, e esperei de novo, às escuras. Murmurava sentidas preces pela minha salvação. Ouvi novamente o ruído, leve, provocado por algo que rastejava na minha direção. Aquilo aproximava-se lentamente, raspando nas paredes e chocando com os móveis. Cheio de dúvidas, ouvi-o bater com violência na porta da carvoeira e fechá-la. Encaminhou-se para a despensa, as latas de biscoitos ressoaram e partiu-se uma garrafa, seguindo-se uma forte pancada na porta da carvoeira. Depois, silêncio, e uma expectativa infinita. Teria partido. Convenci-me, por fim, de que fora isso que acontecera. Não voltou à copa, no entanto, não saí daquela escuridão cerrada durante todo o 10º dia, soterrado sob carvão e madeira, sem me atrever sequer a arrastar-me para saciar a sede que me devorava. Só ousei abandonar o meu esconderijo no 11º dia.